Saúde a todos com a paz do Senhor. Sou diaconisa Terezinha e estou fazendo essa gravação para deixar uma palavra de Deus. Desde já eu peço os amados irmãos que se inscrevam no meu canal, Diaconisa Terezinha, é o nome do meu canal. Também deixe o seu joinha, viu? E ouça as mensagens que é a palavra de Deus. Vou começar orando e logo após trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Cegueira espiritual, o título dessa mensagem. Glorioso Deus, Santo Eterno Pai, Deus de misericórdia. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Te peço nessa hora, derrama da Tua graça, da Tua unção. Onde for o alcance da minha voz, Senhor. Se tiver pessoas passando por necessidade, por aflição, que nessa hora seja restaurado. Derrama, Senhor, da Tua graça. Nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco. Amém. Glorioso Deus. Quer deixar para a nossa meditação? Em Lucas 24, verso 13, que tem como epígrafe os discípulos no caminho de Emaús. Leiamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? Que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta poderoso em obras. Poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia redimido Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Eu vou pular agora para a parte aqui do verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um texto que mostra claramente o que é cegueira espiritual.
aqueles 2 discípulos, eles iam naquele caminho e se encontraram com Jesus e acharam que Jesus era um desconhecido. A visão não dava para eles ver. Então eles ficaram como se dormindo, porque Jesus, a gente vê na leitura que Jesus falou a escritura. Então um mendigo, um estrangeiro, não sabia as escrituras, como Jesus falou para eles. E eles ali foram conversando, e Jesus conversando com eles, já era tardezinha. Jesus fez que ia passar para ver a atitude deles. Então, o que foi que eles fizeram? Senhor, não vá, fica conosco. Dorme, tu vai amanhã. E Jesus entrou. O que é que isso quer dizer para nós, irmãos? Sobre cegueira espiritual. Alguém acha que ser cego espiritual é pessoas más, é pessoas ruins? Não. Os discípulos, a gente vê, eles eram tão bons que eles nem estavam conhecendo Jesus. Mas eles disseram, fica conosco. Dorme aqui, come, janta conosco. Amanhã cedinho o Senhor vai à sua viagem. Eram pessoas boas, pessoas cheias do coração nobre. Então Jesus ali ficou com eles. E quando serviu a mesa, eles se viram. Jesus pegou o pão e o partiu. Quando Jesus partiu, aquele pão abriu-se os olhos deles. Irmãos, nós estamos vivendo dias de cegueira espiritual. Pessoas que são pessoas boas, religiosas, né? Tem um coração bom, mas não enxerga um palmo espiritualmente à frente do seu nariz. Isso é antigo. A gente vê, eu quero deixar aqui para a nossa meditação uma passagem no Antigo Testamento, né, que fala a respeito que a Síria estava armando cilada para Israel, mas o profeta Eliseu dizia ao rei de Israel, não vá por ali, não vá por ali, e o rei da Síria, ele se levantou e disse, tem um traidor aqui no meio do nosso exército. Mas um sábio lá disse, não, ninguém está traindo. Mas em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que conta tudo que o Senhor pensa na sua recâmara, no seu canto de leito. E diz para o rei. Então aqueles homens ficaram furiosos e armaram o exército e foram para atacar o profeta Eliseu e arrodeou a cidade onde ele estava. E de manhãzinha, está aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, o verso 15, que diz assim, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E ele se acalmou, porque ele era cego espiritualmente. Representava Israel. Israel estava ali, né? Israel estava ali cercado, cego espiritualmente, não enxergava de jeito nenhum o que acontecia. Os profetas falando a verdade a respeito de Deus, e eles não temiam, eles não obedeciam. E dizia que aquelas palavras eram falsas. Os profetas estavam falando mentira. E não é diferente hoje
Hoje nós vemos do mesmo jeito, né? Profetas se levantam falando a mensagem de Deus. Se tiver dinheiro e fama, alguém ainda acredita. Se for uma pessoa que não tem riqueza e não tem essa tal fama, as pessoas rejeitam a palavra. Mas nós vemos, irmãos, se cumprindo tudo que está escrito na palavra de Deus. E nós vemos a cegueira espiritual, pessoas que não conseguem enxergar nada. Se uma pessoa que não é nada diz no jornal, vai ser um dia de escuro, todo mundo fica com medo. Você leva a palavra de Jesus Cristo e ninguém quer acreditar. Então a palavra para nós é essa aqui, de Jesus. Os discípulos, irmão, eles conheciam Jesus, eles andavam com Jesus. Eles conviviam diariamente, Jesus falou para eles que ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles ficaram cegos espiritualmente e não conseguiam enxergar no caminho mais Jesus. E quantas pessoas dizem que seguem Jesus, mas que estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar que o Senhor está conosco dia a dia para nos livrar. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas venceríamos. Venceríamos não com as nossas forças, mas com a força espiritual, com a força da oração. Ele disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, nosso dever como cristãos, é orar, é interceder pelos que estão aflitos, que estão passando por aflição. Nós sabemos, eu moro, irmãos, aqui num bairro muito pobre, muitas pessoas necessitadas. E muitas vezes você não tem como ajudar essas pessoas. Mas você leva uma palavra para essa pessoa. Você diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Chegou a hora, irmãos, desse evangelho ser pregado como ele é. Não é hora mais de ninguém estar se mostrando com grifes famosa, não. Porque quem tem seus carros de luxo não tem mais a quem mostrar. Estamos vivendo no período do fim. O período que a igreja e os homens devem se arrepender, devem se voltar para Deus. Não está mais aquele tempo de alguém ficar dizendo: não, está tudo bom, Jesus é conosco, prosperidade. A prosperidade não deu em nada. Quem criou esse evangelho de prosperidade chegou em rede nacional e disse que é tudo mentira. Jesus não ensinou isso para ninguém. O tempo é esse: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos porque tempos piores nós vamos viver. Estamos vivendo um clamor, pessoas morrendo, pessoas que a gente ama, morrendo, perecendo. E o que é que nós temos de fazer? Arrependei-vos, crede no evangelho, porque só em Jesus nós temos a salvação. Só em Jesus, porque se o homem estiver seguro na palavra, ele pode morrer de coronavírus, seja lá do que for, que ele está seguro. O homem só tem poder sobre a carne. O espírito está seguro em Deus, a sua alma é salva para a honra e glória do nome de Jesus. E quando ele voltar na sua glória, você estará ao lado dele, porque a igreja não vai para o juízo, não vai entrar em juízo. A igreja vai ser arrebatada e nós pregamos isso. E estamos no tempinho do fim, irmão, Jesus está à porta. Então, olhe, se você é uma pessoa que está aflito nessa hora, que está passando por sofrimento, por dores, que tem um familiar seu que está em situação de doença grave, se pegue com Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador.
Irmãos, eu estou aqui pedindo, entre no meu canal, me ajude, mas não é, irmão, para mim engrandecer, é para que essa palavra seja levada a muitos que nessa hora estão passando por aflições, há muitos que não tem um sustento, não tem um conforto espiritual. E a palavra não é de Terezinha, a palavra é de Deus. Jesus ia com aqueles homens bons. A gente vê pelos atos daqueles homens que eram pessoas boas. Então, irmão, cegueira espiritual atinge todas as áreas. Não adianta alguém pensar, é cego espiritual, é um coitado. Não. Pessoas nobres, pessoas boas, elas são sujeitas a ficar nessa forma, sem ver que Jesus está a um passo delas. Então, se volte para Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade, a vida. Só Ele, irmãos, tem o poder de curar, de sanar a dor, de confortar os corações. E nós somos instrumento deles. Nós somos pessoas que Ele levantou para levar a palavra. Por isso, irmão, que eu não quero me calar, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A gente vê que os discípulos com aquela cegueira espiritual, quando Jesus sentou à mesa, que pegou o pão e deu graças, ali abriu os olhos deles. E eles podem ver que era Jesus. Só que Jesus se ausentou deles. Mas aí eles, pelo mesmo caminho que vieram, eles voltaram correndo para dar nova. Eles voltaram para Jerusalém para dizer que Jesus ressuscitou. E fizeram uma festa porque creram que Jesus ressuscitou. Ele passou na casa daqueles 2 discípulos e depois ele se reuniu com os demais. Jesus não mudou. Ele passa na minha e na tua casa. Só é você abrir a porta do seu coração, aceitar Ele. Se está aflito, clama. Às vezes não tem uma visita, não tem um consolo, não tem um conforto. Está numa solidão, está numa depressão. Clama por Ele. Diz, Senhor, chega na minha casa. Que da mesma forma que Ele foi na casa daqueles discípulos, Ele vai na minha. Ele está na tua casa. Clama por Ele. Porque só Ele é a solução, né? Eu estou alegre com Jesus porque Ele tem me alimentado. Ele tem sido o meu conforto, o meu sustento. Tenho passado por muita luta, por muitas aflições, mas Ele está comigo em todo instante. Nunca deixei meu Jesus. Aceitei Jesus com 16 anos e nunca me arrependi, nunca o larguei. Oh, Deus, alcança a vida nessa hora, meu Senhor. Abençoa cada um que está a escutar essa palavra, porque essa palavra é de Deus para o seu coração. Eu agradeço, né? Essa é a palavra que Ele botou. Do mesmo jeito que ardeu no coração dos discípulos, essa palavra ardeu no meu coração. Essa é a palavra. Que você tenha, peça a Deus visão espiritual. Para que a palavra de Deus para você não seja natural. Para que Jesus para você não seja só Jesus que você conhece pela história. Porque quando Jesus fala, arde no coração e você sente a presença, a unção, o poder que salva, o poder que liberta, e mesmo que você esteja doente, você sente o renovo espiritual. Oh, glória a Deus! Eu agradeço a oportunidade. Né? O canal é meu, mas é costume, né? A gente prega na igreja e agradece a oportunidade. E eu agradeço porque eu estou levando essa palavra com sinceridade no coração. Palavra de Deus não é minha, eu não tenho palavra, mas o meu Deus é Deus Todo-Poderoso e que faz a obra na minha e na tua vida. Em breve estarei de novo trazendo uma palavra curta, deixe o seu like,
e entre no meu canal. Agradeço.